Montar o computador barato fica cada vez mais difícil porque os preços só aumentam. Só que hoje, graças a Deus, a gente vive numa espécie de calmaria, né, nesse mercado da informática e os preços estão até bem bons. Então, eu montei para vocês uma configuração que deve rodar basicamente tudo. Esses bichos. Então, eu montei para vocês uma configuração que vai rodar basicamente tudo hoje em dia no médio, no alto, se não no alto, no médio para baixo aí nessas configurações mistas, tá bom? Além de tudo, é uma configuração que permite upgrades. Então, você tem uma configuração que no futuro você pode melhorar ele. Se passar bicho aqui na lente, desculpa, é porque choveu e a ring light ela atrai bicho, não tem muito o que fazer. E para começar, a gente vai usar uma A520M por R$394. Uma placa-mãe que vai aguentar muito bem o nosso processador, uma placa-mãe que te permite upgrade, e sim, a A520M não é só para Ryzen 3 e 5, você pode colocar tranquilamente um Ryzen 7, um Ryzen 9, tá? É mentira, que só placas caras, só placas topo de linha podem usar esses Ryzen. Verdade, às vezes, em algumas situações, pode sim haver um pouquinho de perda de performance, de uso e até esquentar um pouquinho. Mas nesse caso aqui, se você quiser colocar até um Ryzen 7 5700, talvez você vai conseguir botar, vai conseguir usar tranquilamente. No caso, a gente vai com o Ryzen 5 4500. É um ótimo processador, vai rodar basicamente tudo. Se você quiser colocar junto com ele até um RX 6600, um RTX 4060, fica tranquilo que você vai conseguir usar. Memória RAM, vamos com dois pentes de 8 GB de RAM, pentes HyperX Fury por R$350. 16 GB de RAM é o básico para hoje em dia, para você conseguir jogar, você conseguir editar vídeos, você conseguir navegar na internet, é aquele básico que funciona, é bom e dura um tempinho ainda. Mas sempre que possível, eu recomendo que vocês aumentem para 32 GB de RAM. Um SSD básico da Crucial de 500 GB, não vou colocar SSD NVMe, você não precisa de um SSD NVMe. Um SSD NVMe só vai ser usado assim, você só vai perceber essa diferença caso você seja muito exigente, muito atencioso para a questão do SSD. Na prática, não tem praticamente diferença nenhuma de um NVMe para um SSD SATA. Na teoria, tem aquela velocidadezinha a mais. Realmente, é um pouco mais rápido. Mas é tão pouco mais rápido que você praticamente não percebe. Aqui é um ponto que eu achei muito interessante. Eu achei um negócio que estava num preço muito bom e eu decidi colocar. No caso, é a nossa fonte. Eu estava pensando numa fonte de 500 watts, que seria o básico para aguentar essa configuração. E talvez até um RX 660, né? Mas eu decidi colocar a MSI Mag de 650 watts, sendo já 80 Plus bronze. A MSI é minha marca favorita de fontes, não é à toa, tem fontes maravilhosas. Fontes muito bonitas. E nesse caso elas estão bem baratas, estão mais baratas inclusive do que algumas de 500 watts. Nesse caso aqui a gente acha ela por R$269. E assim, é o suficiente para você colocar uma 4060 se você quiser. Você pode botar esse Ryzen 5 5600X, uma 4060, e isso aqui ainda vai aguentar tranquilamente o seu setup. E é muito importante que a gente tenha uma fonte de qualidade, ou seja, que seja confiável, que não vai deixar o nosso computador na mão nem dar problema por qualquer coisa, até porque se a fonte der problema, o seu computador todo vai junto, e principalmente permita a gente fazer upgrades. Então, você tem uma fonte aqui que vai te permitir fazer muitos upgrades no futuro. De gabinete, é aquela parte que eu digo que é o essencial, mas que eu uso o padrão BBB, bom, bonito e barato. Básico, eficiente, bonito, não precisa mais nada do que isso. Você não precisa do gabinete aquário, não precisa do gabinete topo de linha. O computador funciona até sem um gabinete. No caso, a gente vai com o TGT Legion. É um gabinete que tenta imitar um estilo aquário, sendo muito barato. É um gabinete relativamente compacto e cá entre nós, ele é muito bonito. Esse gabinete sai por R$200 apenas, mais barato que muitos gabinetes, que na minha opinião são até mais feios do que ele. E fechando o setup, a gente vai para a cereja do bolo. Vocês estavam esperando a placa de vídeo, né? Não tinha placa de vídeo, não mostrei a placa de vídeo aqui ainda. A placa de vídeo é RX 580 de 8 GB. Não vem de fora, vem do Brasil. Não tem como comprar uma placa de vídeo hoje com as taxas como estão vindo de fora. Mas ainda bem que essas empresas trouxeram para o Brasil essas placas de vídeo. E hoje você acha essa RX 580 na AliExpress por apenas R$570. E eu vejo muita gente reclamando da RX 580. Ah, Felipe, mas é uma placa refurbished, né? Então, ela é uma placa que já foi usada em mineração e às vezes essas placas deu problema, foi consertada e vai para sua mão. Mas a gente está falando de uma placa de vídeo aqui que tem um desempenho superior a uma 1650. Uma 1650 hoje no Brasil custa em torno de 900 a R$950. Está bem salgada, uma placa que definitivamente não vale a pena. Só que essa a gente acha por R$570. Não tem como você esperar, por exemplo, uma confiabilidade, durabilidade como você acharia na RX 6600. É uma placa que realmente a 6600 vai ter melhor suporte para driver, mais atualização, mas em geral a RX 580 tá perfeita para esse setup, para um computador que tem que ser barato. E eu, por favor, digo para vocês, não vão em RX 470.
Ah, Felipe, mas a RX 580 não é basicamente uma 470 ou então uma 570? Não. A RX 580 2048 SP, sim, tecnicamente teria esse chip, mas mesmo assim ela ainda é superior a essas placas. Então cuidado, a RX 470 às vezes é até mais fraca que uma 1650. 1650 que nem quando foi lançada era forte. É um computador para você jogar o quê? O que é que você vai conseguir jogar nesse computador? Jogos leves, começa por aí. Valorant, CS, são jogos que esse computador vai conseguir levar com o pé nas costas. Tranquilamente, você não vai ter dificuldades. Até um gráfico integrado como, por exemplo, do Ryzen 5 4600G já aguenta de boa esses jogos. Jogos de modo campanha são ideais para esse setup aqui. Ele vai se dar muito bem com esses jogos. Principalmente porque esses jogos você não precisa mais de 60 FPS. Às vezes até jogando a 30 FPS você consegue jogar muito bem esses jogos. Tudo bem, ele não vai rodar ali um The Last of Us no alto. Não, não é para isso esse setup. Ele não consegue. É um setup de R$ 2.500. Jogos antigos, como por exemplo o GTA V, ele vai também levar com os pés nas costas. Ele vai aguentar muito bem esse jogo, tá? Ele roda aí na base de seus 90, às vezes passa dos 100 FPS. Minecraft então a gente nem fala, né? Não é criticando o jogo, eu jogo, é muito bom. Mas realmente vai rodar muito bem. Jogos mais pesados, como por exemplo Cyberpunk, Red Dead Redemption, você vai ter que baixar os gráficos ali, você não pode deixar tudo no Ultra. Mas sim, ele vai conseguir rodar, tá? Você não vai precisar do gráfico no Ultra para jogar esse jogo. Verdade, sempre é bom a gente ter essa experiência, né, aquele saborzinho a mais para gameplay. Mas ele vai conseguir levar de boa até você conseguir fazer um upgrade nele, comprar talvez uma 4060, colocar nele, e aí o bichinho fica muito bom. E é isso. Quer saber mais de computador? Quer entender desse mundo da informática? Se inscreve no canal e a gente se resolve.